Do Vascaíno! Fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco. E olha, esse tá cheio de informação. E aqui é informação e opinião, sempre opinando sobre as coisas do Vasco, tudo envolvendo o Vasco. Então aqui você tá muito bem informado também e trago a minha opinião, deixo aquilo que eu penso para vocês também. Então, nesse vídeo teremos muitas informações, porque é o seguinte, o Vasco teve uma boa notícia na Justiça. A Justiça aceitou o pedido de centralização de dívidas. Muita gente não sabe o que é. A gente vai explicar aqui o que acontece a partir de agora com esse pedido de centralização de dívidas do Vasco na Justiça. A gente vai explicar para vocês. Vamos falar também sobre as primeiras medidas do Lisca. Lisca, quem não lembra, no último sábado o Lisca falou que queria tomar mais medidas no Vasco, queria participar mais dessa reformulação e olha, já tomou a primeira medida e a gente vai falar sobre isso porque ele também pediu reforços, que é no mínimo 3 nomes para reforçar o Vasco aí para a sequência da Série B. Vamos falar também sobre Vital. Matheus Vital pode trazer uma grana importante para o Vasco. E Gabriel Peck, que ganhou aí moral com o Lisca. A gente vai falar sobre isso. Então, isso e muito mais. E também a campanha fechado com o Lisca. Porque aqui nós do canal Comentaléu Vascaíno estamos fechados com o Lisca. Dá moral para o cara trabalhar. Dá autonomia para o homem trabalhar. Porque a gente quer voltar para a Série B e o homem está com vontade. Então, diretoria, deixa na mão dele que ele entende. Então, sobe a vinheta. Que depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Então vocês já viram, né? Tem muita informação e muita opinião no vídeo de hoje. Então eu conto com vocês. Vão até o final. Agradeço também quem está aqui junto com a gente. Muito obrigado. Nosso canal está voltando a crescer novamente. Voltando a ser o Comentaléu. Quem não sabe, a gente perdeu o nosso antigo canal com um pouco mais de 3 mil inscritos. Estamos voltando e o carinho e o apoio de vocês está demais. Muito obrigado, torcedor vascaíno. Apesar de toda a situação, vocês estão dando muita moral. Muito obrigado. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, aqui é opinião e informação. Então, se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui você fica muito bem informado. Todos os dias a gente faz lives também comentando, fazemos análises, opinamos sobre a situação do Vasco. Então aqui o Vascaíno está em casa e será um prazer tê-lo aqui com a gente. Vou falar pouco, porque tem muita informação. Esse vídeo você vai saber muito. Daqui a pouco eu vou explicar aí como é essa questão da aceitação, né, da Justiça, da centralização de dívidas. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos iniciar falando sobre ele, Matheus Vital. Matheus Vital está negociando com o Panathinaikos e pode trazer um dinheiro para o Vasco. Porque é o seguinte, a priori, a negociação dele é para empréstimo. O Corinthians negocia para emprestar ele até 2022 e tem uma opção de compra. Só que é o seguinte, no balanço financeiro do Corinthians, o Gabriel Peck só tem 85% ligado ao Corinthians. Os outros 15% é do Vasco da Gama. O Corinthians colocou uma cláusula aí nesse empréstimo, nesse possível empréstimo, de venda ao fim do empréstimo e aí o Vasco teria direito a um dinheiro nessa situação. Até então, o valor estipulado especula-se que é de 4 milhões de euros. Isso daria aí pouco mais de 25 milhões, né, com a cotação atual. O Vasco está monitorando essa situação, porque em breve, se ele acertar mesmo esse empréstimo, se for bem lá e for comprado pelo Panathinaikos, o Vasco pode receber aí 15% desta negociação, porque tem 15% ainda do Matheus Vital, que saiu em 2018 do Vasco da Gama. Agora vamos seguir falando sobre o Lisca doido, porque, meu amigo, ele falou com a diretoria que tinha que ter mais autonomia, pediu a diretoria que desse essa abertura a ele, parece que tudo correu como esperava. O Lisca teve uma reunião ontem com Jorge Salgado e com o Alexandre Pássaro para definir nomes de reforços, para falar também de alguns jogadores que vão sair do elenco, a gente vai falar sobre isso também, e para definir também uma nova comissão técnica. Há muita informação, especula-se que o Lisca queria outros nomes para a comissão técnica, especula-se sobre o novo preparador físico, sobre o novo preparador de goleiros, mas isso tudo é especulação. Mas o que a gente sabe mesmo que aconteceu nesse momento é que 2 jogadores já estão fora desse elenco do Lisca. MT e Juninho, que logo após, né, terem se envolvido em algumas polêmicas, não foram relacionados para o jogo contra o Operário, estão fora deste elenco a priori profissional do Vasco. Os dois hoje, em comunicado, o Vasco comunicou aí que os dois irão reforçar a equipe do Sub-20, irão descer para o Sub-20, ainda tem idade, e irão jogar aí pelo Sub-20, são as primeiras medidas do Lisca. Também há uma informação sobre isso. O Lisca
também tem mais jogadores que devem sair. E o maior especulado é o Michel. Michel que Lisca nem sequer citou nas suas entrevistas coletivas como solução. Vem há muito tempo em recuperação e pode ser um jogador que sai. Até porque foi um jogador que foi um pedido do Marcelo Cabo. E o Lisca não conta aí com esse jogador. O Michel pode ser um dos próximos a sair do Vasco da Gama nos próximos dias. Outra situação. O Lisca quer no mínimo 3 reforços. A zaga deve ser reforçada. O nome de Valber, que no último final de semana tinha sido aí recusado, o Jorginho tinha falado que não viria, e vou dizer também que não é o melhor zagueiro que eu acho no mercado que o Vasco poderia buscar, mas pode ser que esse jogador chegue no Vasco. Ele não foi relacionado para o último jogo do Cuiabá. E segundo informações que a gente tem de bastidores, o Vasco estaria tentando com o Atlético Paranaense, que é o detentor do seu passe aí, para trazer o jogador. Na minha opinião, o Valber entende muito de Série B, fez a maioria dos jogos pela equipe do Guarani no ano passado, mas tem uma deficiência que é aquela deficiência que todos os nossos zagueiros têm, que é a bola aérea. Então vamos ver aí o que, vai acontecer. O Lisca, ele não estipulou nomes, não indicou nomes, só falou a diretoria as características de jogadores que eles querem. Outros jogadores também que pode chegar é o seguinte, volante. O Lisca quer um volante com mais mobilidade. O Rômulo não conseguiu dar mobilidade no meio de campo e o Lisca quer esse jogador com maior mobilidade, até para que ele possa ter mais proteção e também sair com mais rapidez para poder agredir o adversário. Um meia também de criação é essencial para esse projeto do Lisca. E o Vasco está no mercado buscando nomes e nessa semana a gente deve ter novidades. Na minha opinião, se eu sou o Vasco, eu busco um jogador que esteja aí crescendo em ascensão, um jogador que venha para vestir a camisa e ser titular. Porque o Vasco precisa de alguns nomes como esses mesmos que a gente falou, precisa melhorar a zaga, o meio de campo precisa ter mais transição, porque lá na frente a gente tem um Germancano. Se a gente for olhar hoje o Curitiba joga em função do Léo Gamalho, que é o seu grande artilheiro. E o Vasco hoje não tem um meio de campo produtivo que faça com que o Germancano possa fazer gols. Então o Lisca pediu esses jogadores aí. Mais informações também é que o Lisca está pedindo aí a mudança de algumas posturas internas. Isso aí não foi revelado. Pode ter havido alguma coisa também com com descer esses dois meninos aí, tanto o Juninho quanto também o MT, mas ele quer algumas mudanças nas questões internas do Vasco. Ele identificou alguns problemas e ele quer mudar. A conversa ontem com o Jorge Salgado e Alexandre Pássaro foi muito produtiva. Permaneceu hoje, já que hoje tem uma reunião com toda a diretoria de futebol, toda a diretoria também administrativa do Vasco, e estão buscando soluções no mercado. A qualquer momento, a gente pode ter qualquer novidade envolvendo o Vasco aí no mercado da bola. Sobre os jogadores que estão no elenco, há uma informação. Gabriel Peck ganhou muita moral após ter entrado no jogo contra a equipe do Operário e pode ter chances com o Lisca. O Lisca gostou muito da forma que jogou o Gabriel Peck. O que eu acho? O Gabriel Peck dá muita intensidade ao time do Vasco. É algo que a gente não tem. O Peck tenta muito. Ele vai pra cima, ele é um jogador que consegue quebrar linhas. Eu acho que Peck e Léo Jabá são dois jogadores que se completam. O Marquinhos Gabriel não consegue fazer isso. Mas a gente vai ver aí o que é que o Lisca vai fazer nos próximos dias. E o Peck é um grande candidato a jogar como titular do Vasco contra a equipe da Ponte Preta. Ele tem uma semana para trabalhar, lembrando que o Vasco já está trabalhando aí, visando esse jogo contra a Ponte Preta no próximo domingo. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre uma boa notícia que surgiu aí hoje nos noticiários, que é o seguinte: todo mundo já sabe dessa dívida do Vasco, que daria uma execução de 93 milhões, e o Vasco conseguiu ter indeferido esse pedido. E também uma boa notícia, que a Justiça acatou o pedido de centralização na execução de os 93 milhões de dívidas. O clube tem até 60 dias para apresentar à Justiça um plano de pagamento. Muita gente quer saber o que é que acontece, Léo, o que é que vai acontecer, o que é que isso vai mudar. Basicamente é o seguinte, vou falar bem simples para que vocês possam entender. O Vasco, neste momento, ele vai buscar credores, isso é com base na nova lei do futebol, né, na nova lei do clube empresa. Ele vai buscar credores, esse credor paga essa dívida aos funcionários e a quem seja lá que o Vasco esteja devendo, são dívidas trabalhistas, e o Vasco acerta com esse credor com um prazo de até 6 anos para pagar parcelado todo esse valor, todo esse montante. Tem dívida, tem juros? Claro que tem.
Ninguém vai fazer um empréstimo dessa forma, um aporte financeiro dessa forma para pagamento de dívidas sem ter nenhum valor de juros. Mas é o seguinte, isso viabiliza o Vasco financeiramente, porque o Vasco pagará bem menos, não terá que pagar os 93 milhões, não terá penhora e poderá respirar para trabalhar melhor nos próximos anos aí. O Vasco vai buscar esses credores, o Vasco está no mercado, tem até 60 dias para apresentar à justiça. Se não apresentar, o plano de penhora volta a ser executado se o Vasco não conseguir. Então Jorge Salgado e a diretoria do Vasco aí vai ter que trabalhar muito, muito mesmo para poder ir atrás de credores. E isso é algo que vai ser comum hoje no futebol, né? A nova lei vai permitir isso. E aí o Vasco poderá respirar financeiramente, né? É um alívio depois daquela notícia de que o Vasco poderia fechar as portas, né? E aí a diretoria conseguiu viabilizar a centralização das dívidas. Então, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Saudações vascaínas, agradeço a cada um de vocês que tem dado uma moral enorme ao Comentaléu. Falamos a vocês aí que nos próximos dias a gente vai estar atento, porque devemos ter mais novidades. Qualquer informação a gente entra em live, traz um vídeo aqui rápido, os vídeos rápidos de 1 minuto, que a gente traz aquelas informações bem resumidas. E espero todos vocês aqui para a gente poder bater um papo com o Vasco em qualquer live aí nessa semana aí que está rolando. Saudações vascaínas, aquele abraço e até o próximo vídeo.